Brasilinas e brasileiros, preparem a pipoca, peguem o gelol para dor de cotovelo e escolham seu recheio preferido, porque Stalinácio acaba de ser mais desprezado do que borda de pizza. Me diz o que foi, parceiro. É oficial, meu chapa. Tô ultrapassado. Se você acha que a sua vida amorosa tá ruim porque você tomou ghosting no WhatsApp, espera só até ver o fora diplomático que o Bananil tomou. O negócio foi feio, humilhante, televisionado e traduzido para vários idiomas com direito à legenda em caixa alta, para ninguém ter dúvida do tamanho do fiasco. Se a nossa diplomacia da gravata vermelha achou que ia abalar as estruturas do planeta, levou uma rasteira que ecoou de Washington a Pequim. Não percam a cabeça, não fiquem nervosos, não fiquem nervosos! O Donald Trump deu uma entrevista para o site norte-americano Axios e, ao ser questionado sobre o nosso amado e supremo pai da pobreza, mandou a real, sem filtro, sem vaselina e com o deboche no talo. Afirmou com todas as letras que não poderia se importar menos com o presidente brasileiro. E não parou por aí. O Trump simplesmente ligou o modo trator e mandou a versão geopolítica da patada do Don Draper. Para ser sincero, não penso nele. Eu realmente não penso nele. I watched Brazil, the leader who I know a little bit. He's a very volatile person. You're not a fan of Lula, if I'm not mistaken. I'm not a fan or not a fan. I don't think about him, to be honest with you. I don't really think about him. I couldn't care less. But he's a different kind of a person now, very volatile. I watched as he made a speech, and it was a very volatile, and it's fine. It's all different types. Gente, isso é a própria encarnação da irrelevância absoluta. É o ápice do "você não é ninguém na fila do pão". O Janjo foi ao G7 com aquela empáfia de quem ia ditar os rumos da humanidade e achando que seria tratado como um grande estadista global, a oitava maravilha do multilateralismo. Mas o Trump deixou claro que ele saiu de lá como um pária completo, um zero à esquerda que não ocupa 1 milímetro de espaço, uma sinapse sequer no cérebro do Laranjão. É o vovô do Planalto implorando por um tchauzinho e sendo solenemente ignorado como se fosse um poste na calçada. E o que deixa a situação maravilhosa de tão trágica, o que transforma essa vergonha internacional numa comédia pastelão de altíssimo nível, é o contraste absoluto, bizarro e quase patológico entre os dois. O Lula é completamente obcecado pelo Laranjão. Ele não tira o Trump da boca, parece uma paixão platônica mal resolvida, aquelas de adolescente que risca o caderno com o nome do crush. Primeiro rola aquele papo delirante, aquela alucinação diplomática de que eles têm química. Gente, uma fanfic bizarra que só existe na cabeça do próprio petista e dos seus assessores de imprensa de crachá. Depois, quando a paixão não é correspondida e o gelo vem forte, o nosso viajante profissional de 9 dedos muda de tática e começa a atacar, dizendo publicamente, com aquela voz rouca de indignação cenográfica, que o Trump quer ser o imperador do mundo. Que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. É um desespero por atenção que beira o ridículo. Aí, o Stalinácio pega o nosso dinheirinho, abastece o Aerolula e cruza o Oceano Atlântico para ir no G7, um evento onde ele nem é membro pleno, tá? Vamos deixar isso bem claro. Ele entrou apenas como um convidado da cota de diversidade, o famoso penetra que o dono da festa chama por pena. Ele passa a viagem inteira caçando um flash, buscando os holofotes e a atenção do Trump de forma quase humilhante. E qual foi o resultado prático de tanta gastança e tanta pose? O sujeito acabou literalmente escanteado, isolado na ponta da foto oficial do evento, com aquela cara de quem fez pum no elevador e tá torcendo para ninguém notar. O Trump não trocou sequer uma mísera palavra com ele. Nenhum hi, nenhum aceno com a ponta dos dedos. Nada. Só encostou a mão na mão do Lula, tirou rapidinho e ainda limpou na calça. Okay? Good job. O vácuo foi tão brutal que Stalinácio, mordido de raiva e com o ego em pedaços, saiu de lá correndo para falar mal do cara na coletiva de imprensa, como uma criança mimada que perdeu o doce.
Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. É o clássico comportamento daquelas vilãs rejeitadas de novela mexicana. Quando percebem que estão sendo solenemente ignoradas pelo galã da trama, passam a odiar o homem com todas as forças do universo. Eu te odeio, Alejandro! O amor virou ódio porque o Trump simplesmente deixou o nosso presidente no visualizado e não respondido da geopolítica. É a dor de cotovelo em escala global. A postura do Lula no cenário internacional hoje lembra muito, mas muito mesmo, aqueles cães toy minúsculos, tipo um pincher cruzado com chihuahua que tomou 3 energéticos. Ele fica lá embaixo, no chão, pulando, tremendo de ódio e latindo. Ele rosna, mostra os 3 dentes que restam, achando que está travando um duelo de titãs na geopolítica moderna. Enquanto isso, Trump é o Rottweiler gigante que continua andando em linha reta, sem nem olhar para baixo, sem nem perceber que tem um negócio minúsculo tremendo de raiva e babando no pé dele. O laranjão mal sabe se é um presidente ou se é um inseto que ele precisa espantar com um lenço. Observem a ironia fantástica desse cenário global. No G7, enquanto as lideranças de verdade do mundo inteiro, a turma que realmente move as peças do tabuleiro, trabalhavam duro para acomodar a nova administração americana, buscando sintonia, costurando acordos nos bastidores e evitando a todo custo irritar o Trump, porque sabem onde o calo aperta. O que o gênio supremo da nossa diplomacia de botequim faz? Posa de arqui-inimigo do laranjão. O sujeito vai lá criticar o protecionismo, buscar confronto direto, bancar o revolucionário de DCE contra a maior potência do planeta. O mundo inteiro tentando agradar o cara, pisando em ovos, e o Lula, do alto da sua irrelevância periférica, tentando peitar quem nem lembra da existência dele. É o cúmulo da soberba combinada com a mais pura falta de semancol. E sabe o que deve doer mais ainda? O que deve corroer a alma e queimar o fundo do ego inflado do nosso presidente? O Trump não ignora todo mundo. Pelo contrário, ele não é um cara frio com todos. Ele foi a público e rasgou elogios aos líderes da China e da Índia. Ele fez uma verdadeira massagem com pedras quentes no ego do ditador chinês, Xi Jinping, dizendo que o cara é inteligente, brilhante, altamente respeitado e, para humilhar ainda mais o nosso representante de 9 dedos, ainda elogiou a altura do homem. They were dying. They had no money, no nothing for months. But President Xi, I asked him, I said, I'd really appreciate you not getting involved. And he was great. He didn't get involved. And I think if somebody else would have said that, I don't think somebody else would have even asked him that, but I did. I get along with him well. He's a strong man. Sim, meus amigos, o Trump destacou que o Xi Jinping é alto, tem 6 pés e 2 polegadas, quase 1,88, e possui uma ótima, imponente e respeitável estatura. Aí se olha para o Lula. Todo mundo sabe que o Lula é, para usar um termo estritamente acadêmico e científico, um tampinha. Se o Trump mede o respeito dos líderes mundiais pela fita métrica, pelo tamanho do sapato e pela imponência física de macho alfa, o nosso presidente já está perdendo de goleada no cara ou coroa antes mesmo de começar o jogo. Imagina a dor de cotovelo, o recalque absoluto do Lula ouvindo o Trump bajular a postura de estadista gigante do chinês e do líder indiano Modi, enquanto para o brasileiro sobra o humilhante, seco e definitivo: Não me importo com ele, não gasto meus neurônios com esse sujeito. É para enterrar a cabeça na areia e não sair mais. Mas calma, meus queridos, porque o que está ruim sempre tem espaço para degringolar e virar uma tragédia grega completa. Depois de tanto pincher latir, morder o calcanhar e rodar a baiana, o Rottweiler finalmente deu uma olhada rápida para baixo. O Trump tomou conhecimento dos ataques histéricos do Lula após a coletiva do G7 e confessou que, por alguma razão bizarra de entretenimento, assistiu ao discurso do petista. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump ele fala muito e ouve pouco. E o que o Trump achou? Que ele estava diante de um mestre da articulação política? Um gênio do terceiro mundo? Não! O Trump declarou com todas as letras, carimbando o passaporte da vergonha nacional, que o Lula é uma pessoa muito volátil, instável. O Donald Trump, que é o rei absoluto da imprevisibilidade, o homem que governa na base do susto e do tweet de madrugada, olhou para o Lula e disse:
But he's a different kind of a person now, very volatile. I watched as he made a speech, and it was a very volatile. Como bem analisou o Paulo Figueiredo, o Trump mudou da água para o vinho na sua percepção sobre o petista. Aquela época de ouro em que o Lula era o tchutchuca das lideranças internacionais e conseguia enganar os americanos com aquele papo mole de salvador da pátria, acabou, derreteu, virou fumaça. O establishment americano e o próprio Trump parecem que sabem muito bem quem o Lula é agora e o que ele representa. E o diagnóstico final do Laranjão não foi o de um grande adversário à altura, mas sim um humilhante atestado de instabilidade mental e política. É o famoso: Alguém, por favor, tira o microfone da mão do vovô porque ele tá surtando em público e passando vergonha. Resumindo a ópera toda, fomos ao G7 achando que o Bananinho ia sentar na mesa dos adultos, ditar as regras do mundo, salvar o planeta e dar aula de economia. E voltamos na classe econômica com um belíssimo atestado de relevância global e um diagnóstico de instabilidade psíquica assinado pelo próprio Donald Trump. O Lula tomou uma aniquilada histórica nível Don Draper, de graça, sem que o adversário precisasse fazer o menor esforço. E ainda teve que engolir a seco seu rival elogiando o tamanho, o shape e a altura do presidente da China. Apanhamos de mão aberta, levamos um tapa pedagógico na cara e o adversário nem suou a camisa. É a diplomacia do fracasso em seu estado mais puro e cristalino. Se você curtiu esse choque de realidade necessário e gosta de ver a hipocrisia política sendo triturada na velocidade da luz, já senta o dedo no like aí embaixo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma pancada diária e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo militante que ainda jura de pé junto que o Bananil é a maior superpotência do universo e que o presidente é o rei do mundo. Um abraço, valeu e lembrem-se sempre, não pensem neles de forma alguma. Fui. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.